pessoal está chegando. Aí, nós temos que enxergar ali. Pessoal do Instagram, tudo bem? Como é que vocês estão? Graça e paz. Pessoal do YouTube também, graça e paz. Nós estamos fazendo uma transmissão hoje pelo YouTube e também pelo Instagram, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai colocar o link do YouTube na bio, do Instagram. Aí você que estiver no Instagram, quiser migrar para o YouTube, ok, beleza? Se de repente cair o Instagram, você já corre para o YouTube. O Instagram tem um tempo limitado para a gente fazer uma live, ok? O tema de hoje é: você conhece ou você tem intimidade com Jesus, com Yeshua, o nosso Cristo? Eu tenho uma palavra de Deus direcionada para a sua vida, eu tenho uma palavra direcionada para a sua alma. Você que conhece alguém que precisa ouvir a ministração que nós vamos fazer daqui a pouco, eu peço para você, envie o link para essas pessoas, envie o link para os seus parentes, para os seus amigos. Nós vamos fazer algo extraordinário hoje, diferenciado. Eu tenho o costume de fazer algumas lives apenas com a palavra. Hoje nós vamos ter um louvor e vamos ministrar a palavra. É um culto no lar, ok? Nossas igrejas estão fechadas, né? Porque não podem realizar o culto devido à pandemia e alguns decretos de algumas cidades. Mas nós vamos fazer essa ministração com louvor. E eu creio que Deus vai encher a tua casa com o Espírito, com glória e com poder, ok? Convide pessoas para estar assistindo a gente pelo Instagram ou pelo YouTube e será maravilhoso. Você que já chegou, você que está chegando, eu convido você a nós estarmos fazendo uma oração agora, tá bom? Vamos orar, pedir a graça, pedir a misericórdia do nosso Cristo, do nosso Hashem, para que Ele possa nos direcionar nesta noite. Tem uma palavra de autoridade e de poder e de intimidade sendo liberado hoje na sua casa, na sua vida. Você crê nisso? Você que está no YouTube, você que está no Instagram, coloca aí para mim: eu creio nisso, pastor. Eu creio nisto que Deus vai derramar nessa noite sobre a minha casa. Vamos orar? Pai celeste, Pai adorado, estamos reunidos, Senhor, aqui neste lugar e na casa de cada um dos que estão conectados, porque queremos, ó Pai, sentir a sua graça, queremos sentir o teu amor, queremos sentir o teu abraço, Pai. Sabemos que a pandemia tem causado um caos em todos os países, mas o teu amor e o teu Espírito nos direciona para um tempo de tranquilidade, porque a tua mão está sobre a sua igreja, a tua mão está sobre aqueles que amam a sua palavra. Pai, hoje nós queremos aprender o que é a diferença de conhecer e ter intimidade com o Senhor Jesus. Pai, fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graça e paz para você que está entrando agora. Hoje uma palavra direcionada para a sua vida. Palavra de Deus para você. Você sabe qual é a diferença de conhecer a Jesus e ter uma intimidade com Ele? Nós vamos falar sobre isso nesta noite. Antes da ministração, eu convido você a tirar este período conosco de adoração ao nome daquele que pode todas as coisas. Vamos adorar?
mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Graças a Deus. Louvor que abençoa a nossa alma e alcança o coração de Deus. Todo culto deve se iniciar com uma canção, com uma adoração, porque o culto tem a intenção de alcançar primeiro o coração de Deus, alcançar primeiro os céus. Então é de nós para Ele, depois dele para nós. Então, quando você for promover algum culto no seu lar, com a sua família, inicie com orações, com canções e depois com a palavra. Nós estamos acostumados a viver um tempo em que a gente quer sempre receber e receber e receber, ouvir e ouvir e ouvir. Queremos ouvir a voz de Deus, queremos que Deus faça, queremos isso, mas nós não estamos dispostos a oferecer algo para Ele. O tema de hoje, conhecer, qual a diferença de conhecer a Jesus e ter intimidade com Ele. Existem muitas pessoas que estão na igreja há muitos e muitos anos, mas parece que ainda não tem experiência viva com Jesus, uma experiência que transforma, uma experiência de mudança. O Evangelho de Cristo, o Evangelho do nosso Jesus, do nosso Yeshua, do nosso Salvador, do Messias, ele precisa causar algumas coisas na sua vida. A primeira coisa que ele precisa causar: mudança. Pastor, como eu devo identificar se eu tenho intimidade com Ele ou se eu apenas conheço Ele? Existe mudança na sua vida? Existe mudança na sua história? Ou a sua vida continua a mesma? Eu não estou falando de uma mudança financeira. Eu não estou falando que você vai aceitar a Cristo e a sua vida financeira vai mudar. Não é esse o objetivo do Evangelho. Também não estou dizendo que Deus não possa fazer isso na sua vida. Mas o objetivo principal do Evangelho é trazer mudança na vida do ser humano. O apóstolo Paulo, ele escreve a respeito de alguns erros e pecados da vida, mas ele fala também sobre transformação. Ele menciona sobre roubar, matar, ele menciona sobre a prostituição, ele menciona sobre inveja, ele menciona sobre diversas coisas. Mas aí ele conclui tudo isso nos seus discursos: ser transformado, ser uma nova criatura, ser um novo homem, uma nova mulher. Você que está no Instagram, você que está no YouTube, é o momento de conhecermos mais e mais o nosso Deus. Deus não é um ser limitado ou um ser fechado em si mesmo ou apenas para um grupo seleto. A Bíblia diz que o seu amor é tão profundo que o autor João não conseguiu descrever o tamanho do seu amor. Ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que o povo pereça? Para que a humanidade se acabe? Não. Para que todos fossem alcançados pelo seu amor. Quero ler um texto aqui
O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Você que gosta de tomar nota, no Instagram existe muitas pessoas que gostam de tomar nota daquilo que a gente fala. Anote aí. Anote aí você no YouTube. O texto que nós vamos ler aqui vai trazer uma dimensão diferenciada para você do que é conhecer e ter intimidade. Você sabia que existem pessoas que convivem na sua casa, mas não têm intimidade com você? A palavra intimidade significa ter um relacionamento mais aprofundado. E a palavra conhecer significa eu conheço, eu tenho ciência, eu sei, eu já vi, já me apresentaram. Mateus capítulo de número 13, a partir do verso 53, olha o que está escrito. E sucedeu que, havendo Jesus terminado de falar essas parábolas, saiu dali. Jesus estava numa região, e na região que ele estava, ele pregou, ele fez milagres, ele fez bastante coisa. E agora chegou o momento dele sair daquela região e ir para o lugar onde ele deveria ter intimidade com o povo daquele lugar. Nós vamos entender por quê. Verso 54. Quando chegou na sua cidade, lhes ensinava em suas sinagogas, de modo que maravilhavam-se e diziam: de onde ele obteve tamanha sabedoria e de onde veio estes poderes? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama Maria sua mãe, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Verso 56. Eis que não estão todas as suas irmãs conosco? De onde, pois, lhe vêm todas essas coisas? Verso de número 57. E por causa dele se escandalizavam. E por causa dele, por causa de Jesus, por causa deste homem chamado Jesus, o povo daquela cidade se escandalizava. Mas Jesus lhes disse: não há profeta que seja menosprezado ou desonrado, ou desprezado, rejeitado, senão na sua própria cidade e na sua casa. E aí o texto vai concluindo dizendo assim: e devido à incredulidade deles, não fez muitos milagres ali. Esse texto diz que Jesus foi para a sua cidade onde ele residia. A título de curiosidade para algumas pessoas que pregam erroneamente sem entender o contexto bíblico, Jesus tinha uma casa, tinha uma moradia. E Jesus indo para esta cidade, querendo ele fazer muitas coisas no meio daquelas pessoas que ele conhecia, que eram seus vizinhos, onde sua mãe morava, onde as suas irmãs e os seus irmãos ainda moravam. Jesus entrando na cidade, ensinando nas sinagogas, começou a despertar neles estas perguntas: como é que ele adquiriu esse conhecimento? Ele estava aqui conosco, é ele que morava ali naquela casa, nós víamos ele aqui todos os dias. Como ele adquiriu esse conhecimento? Esses poderes que ele tem, de onde vem? Jesus foi para a cidade onde ele era conhecido. Jesus foi para uma cidade onde ele tinha familiares. Jesus foi para uma cidade onde ele tinha uma moradia, onde ele tinha uma residência, onde as pessoas sabiam do seu andar, sabiam do seu trabalho, sabia da sua família, conhecia suas irmãs, conhecia todas as suas famílias, os membros da sua família. Eram amigos da família de Jesus. Os moradores daquela cidade conversavam com Maria, conversavam com os irmãos de Jesus. Os moradores daquela cidade tinham conhecimento da história de Jesus, do seu nascimento.
Será que você não está como estes homens, estas mulheres dessa cidade, que apenas conhece Jesus, que apenas sabe que Ele existe, que apenas sabe que Ele está lá, conhece a sua história, conhece os seus... o mundo inteiro conhece a sua história. Uma vez dando aula de batismo, houve uma pergunta na aula de batismo, e a pergunta foi a seguinte: pastor, eu estou na igreja há muito tempo, mas eu não me sinto preparado para me batizar nas águas. O que eu devo fazer? E eu me lembro que eu respondi para ele assim: olha, conhecer só a história de Jesus não muda a vida de ninguém. O mundo foi dividido em um período de antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo todo é regido pela era cristã. Nosso calendário é movido pela era cristã. Nosso calendário move o mundo. Você estuda fatores históricos em livros nas escolas que falam a respeito dele. Se você digitar o nome de Jesus Cristo na internet, vai aparecer para você milhões e milhões de coisas referindo-se a ele, ao sacrifício da cruz, às pessoas que tiveram envolvimento com ele. Enfim, Jesus é um fator histórico. Até aqueles que não creem nele como Salvador conhecem a sua história. Agora existem aqueles que estão dentro da sua casa, dentro da igreja, conhecem, caminham na igreja, ouvem as mensagens, de alguma forma têm algumas experiências com ele, ou com sua palavra, ou com seus milagres. Mas quando as coisas afunilam, quando as coisas ficam mais difíceis, a primeira ideia é fazer como fez Abraão, como fez Isaac, descer para o Egito. Descer para o Egito em busca de socorro, em busca de abrigo, em busca de alimento. O Egito, na época, durante muitos anos, foi uma grande potência. Lugar em que as pessoas corriam para se abrigarem, ou até mesmo para se alimentarem. E existem muitas pessoas que correm para o Egito, refiro-me ao mundo, às coisas lá de fora, perdendo contato e intimidade com Deus, em busca de algo que possa substituir um vazio dentro da alma. Conhecer apenas não basta. Conhecer a história de alguém não basta. Conhecer a história do pastor Gilberto só não basta. Quer ter intimidade? Venha conviver. Eu me lembro que um membro de nossa igreja, Vinícius, ele disse assim para mim: pastor, eu quero ser o seu discípulo. E eu lembro que eu disse para ele assim: para você ser meu discípulo, você precisa conviver comigo. Você precisa caminhar comigo, frequentar onde eu frequento, comer o que eu como, beber o que eu bebo, falar o que eu falo, ouvir o que eu falo, sentir o cheiro das mesmas coisas que eu sinto, caminhar comigo. Só que eu vou dizer uma coisa para você: você vai se decepcionar. Porque ter intimidade significa conhecer as qualidades e os defeitos. E no meio da intimidade, é conhecendo os defeitos que sabemos o quanto amamos. Quando conhecemos a Jesus e agora queremos ter intimidade com Ele, tem alguns passos que a gente tem que seguir. Jesus tinha muitos discípulos. A Bíblia diz que uma multidão o seguia, são seus discípulos. Mas um dia após a oração com o Pai, Jesus desce do monte. E a Bíblia diz que ele escolhe 12 homens para fazer parte de um círculo
amizade e intimidade. Quando Jesus chama aqueles 12, dá a eles um outro codinome, no hebraico Talmidim, que significa emissários, no grego apóstolos. Jesus não deu esse título aos outros milhares que o seguiam. Jesus não deu esse título àqueles que serviam a Ele. Jesus não deu esse título ao seu amigo chamado Lázaro, a quem Ele ressuscitou. Jesus não deu esse título a Marta, a Maria, nem tampouco a sua mãe que lhe deu a luz, mas chamou 12 homens. Homens cheios de tradições, costumes, regras, preconceitos, receios. A cultura judaica, ela envolvia muitos dogmas. Não se assentar com quem não era judeu, não comer ou beber com quem não era judeu, uma vida de separação. E agora Jesus traz eles para a sua intimidade. Jesus também decepcionou seus discípulos. Eu quero dizer para você, você que se sente decepcionado com Jesus por algum motivo, por algo que Ele não fez por você, ou porque você não alcançou aquilo que você desejava. Talvez você esteja decepcionado porque o casamento acabou, decepcionado porque perdeu alguém, decepcionado porque a sua vida financeira não vai bem, decepcionado porque a doença está levando, decepcionado por causa da pandemia, decepcionado por diversas coisas. Talvez você esteja decepcionado com Ele, mas eu quero dizer para você, quem tem intimidade com Ele, conhece todo o âmbito da sua felicidade, da sua tristeza, da sua alegria. Também se decepciona, porque a vida cristã nem sempre vai ser um mar de rosas. Teremos percalços, mas a Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ter intimidade com Cristo é passar por diversos momentos de altos e baixos, mas permanência. A Bíblia diz que por diversos momentos Jesus se retirou para orar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus estava curando pessoas. Jesus estava transformando a vida de pessoas. E de repente alguém chega para ele com uma notícia tão ruim e triste. Mestre, João Batista está morto. Cortaram sua cabeça. Eu tenho um vídeo desse no Instagram, YouTube, relatando esta intimidade do mestre. A Bíblia diz que ele sentiu-se muito triste e ele se retirou. Ele disse aos seus discípulos: fiquem aqui, porque eu vou do outro lado do mar. Ele entra sozinho numa embarcação. A Bíblia não diz o que foi que aconteceu no meio daquele trajeto em que ele estava dentro da embarcação. Triste, porque perdeu João Batista. João Batista não era só apenas um profeta. João Batista era primo de Jesus. João Batista fazia parte da família de Jesus. Foi triste. A Bíblia diz que quando ele chega do outro lado, uma multidão já estava esperando ele. Mesmo estando triste, mesmo tendo perdido alguém, a Bíblia diz que ele cura pessoas de diversas enfermidades. Seus discípulos vão andando e quando chega lá, vê Jesus com a multidão. Jesus ainda está entristecido. Jesus ainda está com seu coração dolorido. E os seus discípulos, que já estavam aprendendo a entender o coração do mestre pela intimidade que tinham com ele, o mestre despede esta multidão para que vão comprar alimento, mas para que o Senhor também descanse.
nós conhecemos a história. Jesus multiplica os pães, dá de comer àquela multidão e depois se retira sozinho no monte para orar. Os seus discípulos, entendendo que após o período de oração que Jesus tinha no monte, a sós com Deus, toda vez que ele descia, algo extraordinário acontecia. A Bíblia diz que toda vez que ele descia do monte, após a oração, ele curava pessoas, ele libertava pessoas. E então os discípulos chegam para o mestre e dizem assim: mestre, nos ensina a orar como o Senhor. Nos ensina a ter esta intimidade que o Senhor tem com Deus. Precisamos aprender, porque toda vez que o Senhor desce, algo acontece. Jesus disse: olha, quando vocês forem orar, entra dentro do seu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê e ouve em secreto, Deus está chamando você para um momento de intimidade. Ele quer que você saia dessa inércia de apenas conhecimento e comece agora a ter intimidade. Quer ter intimidade com alguém? Senta com ele e conversa. Ouvir a história das pessoas é muito fácil. Ouvimos história de pessoas por diversas outras pessoas. Eu vou ouvir a história de um pastor fulano de tal através de alguma pessoa. Ela vai me contar uma história que ela conhece daquele pastor. Outra pessoa vai me contar outra história. A esposa daquele pastor vai me contar outra história. Mas eu só vou conhecer, só vou ter contato ou experiência andando com ele, falando com ele. Jesus quer ter esta intimidade com você. É hora de você ter uma particularidade com ele. É hora de você parar de viver da experiência dos outros. É hora de você parar de viver da experiência de milagre de outras pessoas e passar a viver a sua experiência. Feche a porta do seu quarto significa ter o seu momento a sós com ele. Os judeus tinham uma ideia diferenciada do que é ter intimidade com o Eterno. Se referiam a ele apenas com palavras ou codinomes representativos do seu poder e sua glória. O chamavam de Hashem. Hashem significa o nome. Alguém que é dono de um nome poderoso. O tetragrama, que para os judeus é impronunciável. Yod, Re, Fav, Re. Nem os próprios judeus sabem ao certo qual seria a verdadeira expressão. Yavé, Kevé, Shavé, Yahvé. Porque o mandamento dizia: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles não mencionavam, mas davam a ele codinomes. Adonai, Hashem, Elohim, Eleolam, Echad. Jesus queria mostrar para eles que o Eterno queria ter algo mais do que simplesmente ser o Todo-Poderoso, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores, mas a expressão o Todo-Poderoso parece que limita o ser humano e nos afasta, porque fomos envoltos no pecado, nascemos em pecado, nós pecamos o tempo todo e parece que a sua glória, o seu poder, a sua santidade não pode se misturar conosco. Era esta a visão que os judeus tinham dele. E aí Jesus, no mesmo texto que diz para eles fecharem a porta do quarto e ter intimidade, falar com ele em secreto, Jesus também diz assim: então orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. O hebraico ele disse Abba.
Abba, Pai. Uma das condenações que Jesus recebeu no sinédrio dos sacerdotes e do sumo sacerdote foi que ele chamou Deus de Pai. Ele disse que era filho de Deus. Só pode chamar de pai aquele que é filho. Só pode chamar de pai aquele que tem intimidade para chamar de pai. Como é bom ouvir essa palavra pai. A palavra pai traz segurança. A palavra pai traz amor, carinho. A palavra pai traz para nós segurança. Então Jesus faz com que eles se transportem da atmosfera que separava Deus e o homem, e agora uma intimidade entre filho e um pai. E ele diz: vocês vão orar assim: Pai nosso, meu Pai, meu Abba. E quando você tem intimidade com o Pai, por mais que você erre, por mais que você falhe, por mais que você bata o pé, por mais que você haja como um adolescente, bata a porta, o coração do Pai continua te esperando, porque Ele é Pai. O Pai não se esquece de um filho. O Pai não se esquece daquele a quem Ele criou. E quando você entender que essa intimidade vai te levar a uma paternidade, o mestre Jesus disse assim: olha, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vai conceder para você. Talvez as coisas não estejam acontecendo, talvez a sua decepção esteja aí, porque você não o conhece com intimidade. Pai nosso que estás nos céus, que Hashem nessa noite possa entrar na sua casa, possa entrar na sua alma, que essa palavra possa trazer para você diferenciação. O Espírito de Deus, o Espírito de Hashem, quer mudança, quer mudar você. Estamos vivendo um período muito difícil em toda a humanidade. Séculos passados, outras gerações viveram, mas nós nunca imaginamos que viveríamos isso. Não é o assunto de escatologia agora, mas eu quero deixar aqui esta palavra de alerta. Jesus está voltando. Existem muitos pastores, pastoras, missionários, missionárias, igrejas espalhadas no mundo inteiro, pregando uma fantasia. Nós devemos pregar esperança, devemos pregar amor e graça. Sim, nós devemos pregar a verdade. E a verdade nem sempre agrada as pessoas. A verdade nem sempre agradou você. Porque quando alguém apontou os seus erros, doeu. Jesus vem buscar a sua igreja, uma igreja que tem intimidade. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. O Eterno está usando este período de pandemia para trazer você para a intimidade, para resgatar sua alma, para te envolver novamente nos braços do Messias. O Messias quer levar você com Ele, mas você sabe que do jeito que você está, você não vai. Deus vai derramar o último avivamento sobre a terra. E temos ciência, quando eu tinha 16 anos de idade, quando comecei a ministrar em escolas dominicais, eu já ouvia profecias
de pastores americanos dizendo que Deus derramaria um último avivamento sobre a terra e começaria pelo Brasil, começaria em nossa nação. Ele levantaria uma geração de adoradores que mudaria a perspectiva das pessoas. Eu sou essa geração. Você faz parte dessa geração. Você faz parte do grande e último avivamento que Hashem vai derramar sobre a terra com seu Espírito Santo. Você precisa ser renovado pelo poder do Espírito. Você precisa ser transformado. O Evangelho transforma. O Evangelho muda. Quando temos intimidade com Ele, passamos a amar a sua palavra. Logo a sua palavra é para nós nosso mapa. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Lâmpada para os meus pés. É como se eu pegasse a palavra de Deus e a usasse como uma lanterna para iluminar o caminho que eu devo andar. E o caminho de escuridão começa a clarear. Todas as trevas da sua vida começam a se dissipar. Toda dor, angústia, depressão, todos os males vão sair da sua vida com a luz da palavra de Deus. Já estou caminhando para o final, mas existe algumas comemorações judaicas. E quando você lê a Bíblia, às vezes existem alguns textos que lê, é por aí, fica sem entendimento profundo. Existe uma comemoração judaica, uma festa anual, entre todas as festas judias, chamado Hanukkah ou Chanukah, como queiram. A expressão não importa, importa o significado. Em que eles acendem uma menorá, um castiçal com 9 pontas, e todo dia acendem uma vela. Aquela vela simboliza a luz do Espírito de Deus, a luz do Espírito Eterno, de Hashem. Nunca se perguntaram por que Jesus disse que Ele era a luz do mundo? Esta comemoração judia se deu logo após um período em que Israel foi dominado pelos romanos e surgiu um grupo. Existe até um livro chamado Macabeus, um livro considerado apócrifo, mas é uma história verídica, aconteceu. É mais ou menos assim para você entender, naquele período de batalha, de guerras, de confronto, conflitos, de guerras contra Roma, revoltas contra Roma. Eles pegaram uma menorá e colocaram o azeite, e eles precisavam de que aquela menorá ficasse acesa até que conseguissem mais azeite, porque não tinham, tinham que fabricar. E milagrosamente aquele azeite durou cerca de 9 dias. Um azeite que duraria apenas um dia. Então eles entenderam que o Espírito do Eterno fez com que aquilo permanecesse. Era uma espécie de luz para iluminar a eles, para que eles possam continuar entendendo que Deus estava com eles, para que eles não desistissem. Quando Jesus nasce, no cenário que ele nasce, eles já comemoravam esta festa. Essa festa não foi instituída por Moisés, mas eles já comemoravam essa festa. Então, num dia de Hanukkah, Jesus disse: eu sou. Oh, aleluia. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vai iluminar a humanidade. Ele toma a palavra profética do Salmo, em que a palavra é lâmpada. Ele diz: eu sou a luz.
Ele toma a palavra profética de Moisés. Quando Moisés desce do Sinai com as tábuas da lei, a Bíblia diz que eles colocam um véu sobre o rosto de Moisés por não suportar olhar para ele, por tamanha glória, brilhava tanto, era como luz. E Moisés durante muitos anos era visto como a luz da palavra da Torá. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem vir por mim, quem andar comigo, quem me seguir, jamais andará em trevas. Ter intimidade com Ele é sair das trevas, é vir para a luz. O Espírito Santo está chamando pessoas. Não importa quanto tempo de igreja você tem, não importa se você canta na igreja, não importa se você toca, não importa se você prega, não importa qual é o seu título, se você é obreiro, missionário, pastor, pastora, não importa se você é quem for, não importa nem que você seja um apóstolo. O que importa é que Ele está nos chamando para a intimidade. Eu quero não só conhecer a Jesus, mas eu quero entrar na sala do trono. Eu não quero entrar na sala do trono como um servo apenas. Eu quero entrar na sala do trono como um filho. Jesus disse: ao que vencer, eu farei com que ele sente no meu trono, como eu também me assentei no trono de meu Deus. Oh, ter intimidade com o Pai, ter intimidade com aquele que se assenta no trono como um rei, é ser filho, é ser príncipe, é ser princesa. Deus te chamou para viver um grande avivamento. Deus está chamando a juventude, essa geração, aos nossos guerreiros que já estão cansados também, porque o seu tempo ainda não acabou, meu querido. Você que está me ouvindo aí, que já pensou em parar e desistir pelo cansaço, por causa da sua idade, porque os seus erros dominam, deixa eu dizer uma coisa para você: o amor de Hashem ainda é tão grande por sua vida, porque Ele não consegue enxergar os seus erros, Ele enxerga o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Quando eu aceito a ser filho, quando eu aceito a intimidade, o pecado não tem mais poder. Por mais que você tropece, por mais que você erre, o seu Cristo vai estar ali do seu lado. O seu Cristo vai estar com você, caminhando com você, segurando em sua mão. Pastor, eu sou tão pecador. Isso aqui é forte o que eu vou dizer para você. Isso aqui é forte o que eu vou dizer para você. Jesus chamou 12 homens para viver intimidade com Ele. Comiam o que Jesus comia, bebiam o que Jesus bebia, tomavam banho nas águas em que Cristo tomava, deitavam no mesmo lugar que Ele, sentavam no mesmo lugar. Intimidade. Mas Jesus sabia que Judas Iscariotes era ladrão. Era ele o tesoureiro, ele era contador, era tesoureiro do ministério de Jesus. Jesus nunca apontou o dedo para Judas Iscariotes e disse para ele: você é ladrão. Eita! Jesus nunca apontou para você e disse dos seus erros. Jesus nunca te condenou pelos teus erros, porque senão o sangue dele seria invalidado. Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus disse: olha, está chegando o momento que o Filho do Homem será levantado do madeiro e será morto. Pedro disse: não,
eu vou à morte no teu lugar. Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para se andar na sua vida, fazer uma bagunça na sua vida, mas eu roguei ao Pai. Pedro, quando você se converter, Pedro, conte aos teus amigos. Ei, Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. Pedro tinha intimidade com Jesus. Pedro comia o que Jesus comia. Pedro falava o que ele falava, mas ainda não havia se convertido. Tem gente que não se assenta mais à mesa para tomar a ceia. Tem gente que não consegue tomar do pão e do cálice porque se julga pecador, se menospreza, não sabe o que é ter intimidade com Ele. Na semana da Páscoa, pouco antes de matar o Corban, o Cordeiro Pascal, isso era feito no Shabat, de sexta para sábado, e sábado comemorariam. Mas Jesus era o Cordeiro. Jesus era o Corban que tinha que ser morto naquele dia. Então ele disse assim: desejo muito comemorar a Páscoa com vocês. Jesus antecipa a Páscoa. Na mesa só senta quem tem intimidade. Na mesa só sentam os filhos. Na mesa só senta quem tem intimidade com Ele. Quem é que senta à mesa da Páscoa? Os 12 discípulos. Entre eles estava Tomé, o incrédulo. Entre eles estava Judas, o ladrão e traidor, a quem já havia combinado com os sacerdotes que venderiam o mestre. Ali estava Pedro, que negaria Jesus naquela mesma madrugada. Mas o mestre olhou para o coração de cada um deles e viu a necessidade da alma. Jesus está vendo a necessidade da sua alma nessa hora. A Bíblia diz que ele levanta o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é meu corpo partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele deu um pedaço de pão para quem? Tomé. Ele deu um pedaço de pão para quem? Pedro. Ele deu um pedaço de pão para quem? Judas. Existe um costume. Para mostrar a quem está à mesa o tamanho da intimidade que se tem, o anfitrião, o cabeça de mesa, ele pega um prato com um molho e pão, para mostrar a intimidade que ele tem com aquela pessoa, com aquele indivíduo sentado à mesa. Ele oferece o mesmo prato para ele molhar o pão e comer. E ambos molham o pão e comem. Jesus, olha, um de vós vai me trair. Então João encosta a cabeça no peito de Jesus e pergunta: mestre, quem é o traidor? Jesus disse: é aquele que come comigo no prato. Você que se sente traidor, você que se sente culpado, você que se sente falho, você que se sente para baixo, Jesus ainda está oferecendo o prato. Eu tenho intimidade. Eu sei que ele vai trair. Eu sei que ele já combinou tudo. Mas eu tenho intimidade. Jesus não condenou ele.
mesma forma, Jesus pegou o cálice, tendo dado graças, disse: esse é meu sangue derramado por todos vocês, é o sangue da nova aliança, bebei dele todos. O mesmo cálice foi passado para todos os 12. Yeshua te chama para intimidade. Yeshua te chama para intimidade. Eu quero chamar a sua atenção, você que está no Instagram, você que está no YouTube. Vem aqui, Gabi. Você tenha um período de intimidade. Só vira essa câmera do celular pra gente aqui, para focar melhor, por favor. Um pouquinho pra cá, para aparecer os três. Não. Olha de frente pra você. Esta canção que cantamos e eu vou orar por você, ok? Essa live vai ficar gravada no Instagram, vai ficar gravada no YouTube. Eu peço encarecidamente que você envie, encaminhe para o maior número de pessoas possíveis. Eu estou num projeto de busca a Deus e de despertar pessoas para terem mais fome por Deus. Eu quero que você seja um talmidim de Cristo agora, um apóstolo, um emissário, um missionário. Se você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus e quer voltar a ter intimidade com Ele, eu quero que você coloque aí no Instagram, no YouTube, coloque aí: eu quero voltar para Jesus, quero voltar a ter intimidade com Jesus, eu quero voltar a ter esse contato com Ele, eu quero Jesus. Coloque aí, coloque, porque nós vamos orar por você. Se você já perdeu a intimidade com Ele, mas ainda está na casa dEle, ainda está na igreja, mas você quer ter mais uma profundidade nessa intimidade, então coloca aí: eu preciso ter intimidade com Ele. E nós vamos orar por você. Cante conosco essa canção, cante. Yeshua,
pela fé, abrace você mesmo como se estivesse abraçando alguém. Isso é ter intimidade. Em um momento em que a pandemia afasta as pessoas para não se abraçarem, o Espírito Santo te abraça agora. Hashem Adonai, Zerrar, Tiremos, Derrará. Vem agora com a intimidade dos céus, Espírito Santo. Vem agora com a intimidade dos céus e nos envolva no manto sagrado do nosso Mestre. O manto de amor, o manto de graça, o manto de perdão. Existem pessoas agora, Senhor Deus, que estão unidos conosco em oração, retornando para a tua casa, retornando para os teus caminhos, retornando para a sua palavra. Existem outros buscando um pouco mais de intimidade para viver o grande avivamento que o Senhor há de derramar. Deus, oramos por nossa nação, oramos pelo nosso Brasil, Senhor Deus. Todas as trevas, toda potestade, toda escuridão seja dissipada. Venha, Espírito Santo, fazer de nós um instrumento da verdade. Venha, Espírito Santo, usar este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, esta criança. Sabemos que somos a geração do arrebatamento, temos ciência disso, mas queremos levar uma multidão conosco para o céu. Então vem agora sobre cada um de nós. Vem através da sua palavra transformar vidas, transformar as mentes. Ah, Espírito da verdade, esta mensagem que nós ministramos será um norte para muitas pessoas. Por isso, Espírito Santo, que a tua unção, que a tua graça, que o teu poder, que a tua misericórdia seja sobre cada vida e cada lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Tem aqui o nosso irmão Daniel. Ele disse aqui que está internado no hospital, fazendo tratamento de leucemia. Eu creio em um Deus de milagre. Eu creio em um Deus que faz coisa extraordinária. Daniel, você aí no hospital, você conectado com a gente, receba a visita do Espírito de Deus. Sinta no seu sangue a transformação. Porque como ministro do Evangelho, eu ministro cura sobre o seu sangue. Ó Deus, o Senhor é aquele que faz o ser humano. O Senhor é aquele que alcança o homem aonde ele estiver. Entra agora, Senhor meu Deus, e cura. Entra na raiz do problema, Senhor meu Deus, e desfaz o mal agora, em nome de Jesus. Eu ministro, Senhor meu Deus, a cura sobre este moço que acredita no milagre. Seja manifesta no local onde ele está agora, e que essa glória seja sentida por aqueles que estão à sua volta. Vem com renovo, Senhor Deus, vem com esperança e com sua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Lucas, Luquinha está aqui? Deus abençoe, Lucas. Deus abençoe a sua vida, filho. Meu sobrinho.
Ari. Deus abençoe. Tem tantos nomes aqui. Me perdoe eu não poder mencionar o nome de todo mundo, mas amo vocês. Obrigado aí por estar conosco. Você no Instagram, você no YouTube. Lembrando vocês que essa live vai ficar gravada no Instagram e vai ficar gravada no YouTube. Envie para o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos alcançar pessoas, vamos alcançar vidas, vamos ser discípulos, vamos ser servos do Mestre Jesus e vamos ser filhos. Vamos ser filhos. Sinta-se filho. Ok? Deus abençoe vocês. Encerra a conversa. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu